Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui na Exposibran. Meu nome é Clauber Bonalume, eu sou químico de formação, trabalho com a Thermo Fisher já faz 4 anos, trabalho com instrumentação analítica toda a minha vida profissional, não quero entregar minha idade. E vou apresentar para vocês hoje algumas das possibilidades que fluorescência de raio-x pode trazer para aplicações em mineração. XRF portátil é a linha que eu trabalho, vou falar um pouquinho durante a apresentação sobre o que é isso, né? E a gente vai explorar, vai ter um período para dúvidas, que eu gostaria que vocês participassem através do chat, né? Então, sem mais delongas, vou falar um pouquinho da Thermo Fisher antes de começar a apresentação. Thermo Fisher, para quem não conhece, é uma empresa multinacional com matriz nos Estados Unidos, tem instalações em mais de 50 mil países, a gente está presente, 50 países, com mais de 70 mil colaboradores ao redor do mundo, com uma receita anual de 25 bilhões de dólares, mais de 25 bilhões de dólares, né? Temos alcance global incomparável, a gente é a maior companhia analítica nesse sentido, né? E a gente investe anualmente perto de 1 bilhão de dólares em pesquisa e desenvolvimento. A gente está em muitas áreas, desde análise de materiais até biociências, né, ciências da vida, todos esses estudos para Covid, desenvolvimento de vacinas, a Thermo Fisher está lá. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui nessa apresentação, vou fazer uma introdução teórica sobre o que é fluorescência de raio-x, o que é XRF, né, que é potenciais de usos para mineração e os principais desafios e limitações da tecnologia. Toda tecnologia tem os seus pontos mais fortes e tem também os aspectos desejáveis, vamos dizer assim, que não conseguem atender. Falando então sobre o que é fluorescência de raio-x, né? Então, XRF é uma sigla que vem do inglês X-ray fluorescence, então fluorescência de raio-x. Uma vez que esse aqui é um desenho esquemático que vocês estão vendo na tela de um equipamento, vocês estão vendo uma seta laranja apontando diagonalmente para baixo, esse é o feixe de raio-x que sai do instrumento, que a gente chama de feixe primário. Então esse instrumento, ele tem um dispositivo no seu interior chamado tubo de raio-x, que quando energizado, ele produz raio-x. Ele é como uma lâmpada, só que ao invés de luz visível, ele manda raio-x quando está energizado. Para energizar o tubo, uma série de requisitos de segurança precisam ser preenchidos, né, para que não ocorra uma exposição acidental ao raio-x, que é uma radiação ionizante, né? Então, o equipamento ele conta com isenção dos requisitos de radioproteção da CENEM, mas há uma série de instruções de segurança e interlocks, interruptores de segurança no equipamento para garantir a segurança do operador e evitar exposições acidentais. Então, uma vez satisfeitas essas condições de segurança que eu comentei e apertado o gatilho do instrumento, o dispositivo vai produzir raio-x, então esse raio laranja vai chegar na amostra. Então o feixe primário é capaz de excitar os átomos que estão na amostra, removendo elétrons da eletrosfera, o que causa instabilidade no átomo, né? Então essas circunferências que vocês estão vendo concêntricas, vermelha, roxa e verde, representam a eletrosfera, as camadas K, L e M nesse caso aí, né? Então, nesse exemplo, um elétron da camada L está sendo ejetado, criando uma instabilidade. Então, o átomo, para se estabilizar, um elétron de camada superior tem que decair para preencher essa lacuna. Das aulinhas de química, a gente lembra que quanto mais externo é o subnível energético, né, mais energético ele é. Então, para ir de um nível energético, de uma energia mais alta para um nível de energia mais baixa,
o elétron tem que perder energia e ele perde energia liberando um fóton. Esse salto é quantizado, né? É conhecido esse salto energético para cada um dos elementos da tabela periódica. Então, ao dar esse salto, ele emite um fóton com uma energia que é característica dos elementos que estão na amostra. Esse fóton, então, alguns deles chegam no detector, o detector é capaz de contar e classificar os fótons com essa energia. Eu tenho uma animaçãozinha, vamos ver se a animação vai passar. Passa. Então, vocês estão vendo no canto superior direito da imagem umas flechinhas vermelhas descendo. Esse é o feixe primário. Então, esse retangulinho azul representa o tubo de raio-x. Então, raio-x sendo produzido, fótons indo em direção à sua amostra. Então, e a sua amostra está representada aí por esse átomo que tem um núcleo verde e os elétrons azuis. A gente está vendo um elétron azul da primeira camada, a primeira circunferência ao redor do núcleo verde sendo ejetado. Isso representa um elétron da camada K sendo ejetado, e um elétron da camada L, vocês podem ver que assim que ele é ejetado, ele decai e preenche a lacuna. Ao fazer isso, ele libera um fóton que está representado por uma seta roxa que vai em direção ao detector numa diagonal ascendente. Então você vê os fótons chegando no detector, e aí o instrumento classifica os fótons que chegam lá em energia, e contam os fótons com cada energia, desenhando esse espectro que vocês podem ver na parte superior da tela, que é o chamado o espectro de fluorescência de raio-x, no qual, no eixo X, a gente tem a energia dos fótons que chegou lá, e no eixo Y, a contagem dos fótons que chegou lá com cada energia. Né? Então, a energia vai dizer para o instrumento qual foi o elemento que fez a emissão, e a contagem dos fótons com cada energia vai ser proporcional à concentração desse elemento na amostra. E aí essa proporcionalidade é definida por uma curva de calibração que vem com o instrumento. Então, próximo slide. Aqui eu tenho aquilo representado, né, os saltos energéticos que são conhecidos. Então, lá naquela animação estava representado um salto da camada L para a camada K. Então, é o que a gente vê aí nessa imagem como K-alfa. Existem várias outras transições que podem acontecer. O K-alfa é um salto bastante frequente, então os picos mais intensos são de saltos K-alfa. Mas tem outras transições que estão representadas aí, que, por exemplo, o K-beta, que é um salto da camada M, perdão, para a camada K. Tá? Então tem várias outras transições que ocorrem simultaneamente e o espectro é capaz de capturá-las. O equipamento é capaz de capturar essas transições. Agora eu tenho aqui uma tabelinha, eu não sei se vocês vão conseguir ver na tela de vocês, mas que estão coloridos aí na tabela periódica são os elementos analisáveis por essa tecnologia portátil. Tá? Como exemplo, vamos pegar o magnésio, que está pintado de verde aí na segunda coluna, terceiro período da tabela periódica. Então, o magnésio, número atômico 12, né? E a gente consegue ver no canto superior direito da representação na tabela um valor de 1,25, pelo que eu consigo enxergar aqui, está pequeno para mim também. Mas esse é o K-alfa do magnésio, a energia característica de um salto da camada L para a camada K do magnésio, é o primeiro K-alfa, é o K-alfa 1. Então, se chega um fóton com essa energia no detector do equipamento, o equipamento vai saber que tem magnésio na amostra. E aí a integração da área embaixo desse pico vai ser proporcional à concentração de magnésio. Acho que espero que tenha ficado bastante claro para vocês. Então, isso pode ser feito para qualquer um desses elementos de magnésio até urânio, usando essa tecnologia portátil que é dispersivo por energia. Tá certo? Principais usos em mineração. Né? Então, aqui eu tenho um diagrama esquemático de uma mineração com uma planta integrada, né?
O equipamento ele pode ser usado em diversas etapas, desde a exploração geoquímica, que não está representada aqui nesse esquema, para análise de solos, análise de testemunhos de sondagem, de pós de sondagem rotopercussiva, para determinar o quão profundo deve ser a perfuração, se eu já passei do minério, já estou na ganga. Então, com o instrumento ao lado das sondas, você consegue, por exemplo, otimizar o uso dos materiais de sondagem, né? Tudo tem um custo, né? Então, se você puder otimizar, o instrumento ajuda e ajuda a economizar bastante dinheiro com isso também e ganhar tempo. O principal fator aqui pode ser considerado tempo, né? Ao invés de ter que enviar uma amostra ao laboratório, você consegue, com esse tipo de dispositivo, no próprio site, fazer avaliações que te permitam tomar decisões seguras e rápidas. Aí você pode usar o equipamento, por exemplo, para classificação de pilhas de materiais que você, porventura, tenha perdido o controle. Você pode usar para otimização de processos, flotação, te permite análise química elementar de forma muito rápida e relativamente fácil, se a gente for comparar os tempos que são necessários normalmente, para as amostras serem preparadas, enviadas ao laboratório, e depois recebidos os resultados. Né? Aqui, então, no próximo slide, a gente tem algumas fotos ilustrativas desses usos possíveis, né? Então, esse primeiro que a gente comentou, que é exploração e prospecção, apoio na perfuração e sondagem, controle de grade de minérios, uma aplicação que está bastante procurada também para esses equipamentos é remediação ambiental, possibilita análise de solos, determinação de contaminações por elementos pesados, elementos de número atômico alto, por exemplo, né? Como mercúrio, como chumbo, elementos indesejados no solo. Controle de processo, como eu comentei, muito mais rápido, né? Você pode analisar o concentrado, o rejeito e verificar se você está perdendo elemento de interesse no seu rejeito, se o seu concentrado está dentro da faixa esperada. Possibilita você também determinar se vai para a pilha de blendagem ou não. Né? Exploração próxima à mina também, então áreas ao redor você pode explorar de forma muito rápida. Então, nos nossos equipamentos, a gente tem dois modos, basicamente, disponíveis para amostras geológicas e minerais, e um outro modo que combina esses dois. Então, o modo de mineração, que a gente chama de modo mining, ele é usado para medir concentrações de elementos que estão acima de 5.000 ppm. Então, ele tem uma calibração acertada para elementos, para matrizes um pouco mais ricas. Ele é um modo baseado em parâmetros fundamentais, ele é bastante robusto a efeitos de matriz química, ou seja, os elementos químicos que poderiam interferir na análise, os métodos por parâmetros fundamentais conseguem responder melhor do que métodos puramente empíricos. No método puramente empírico, se você não previu nos seus padrões um determinado contaminante e ele aparece na sua amostra, ele pode causar um estrago nas análises. Então, os métodos por parâmetros fundamentais, eles são bastante mais robustos nesse sentido. O método Solos, que também está presente nos nossos equipamentos, ele foi concebido para pesquisa de metais pesados em matrizes mais pobres. Então, uma das premissas para você poder usar ele e ter bons resultados é que os seus metais eles vão estar abaixo de 5.000 ppm. Né? Se tiver acima, ele vai trazer resultados, mas não vão ser tão confiáveis. Né? Então, por isso a gente também concebeu um outro método para quando você não conhece o teu material, que é um método que a gente chama de testa tudo, que no inglês seria o test all geo,
que é esse método aqui. Esse é um método inteligente que ele analisa os metais que estão acima de 5.000 ppm pelo modo mining, modo de mineração, e analisa os metais abaixo pelo método do solos, né? Então ele consegue ter o melhor dos dois mundos unidos aqui. Então, para exploração ele é especialmente interessante, porque ele consegue trazer o melhor resultado com um único modo, sem que você tenha que ficar intercalando os modos de análise. Então aqui é um resuminho do que eu acabei de falar, só para reforçar. Então, o método mining para metais acima de 5.000 ppm, ou 0,5%, solos abaixo disso, e teste ao Gil, quando você tem amostras desconhecidas, ele vai fazer uma mescla dos dois métodos. Principais desafios e limitações dessa tecnologia empregada à mineração. A primeira limitação importante é o elenco de elementos que são possíveis de analisar, né? Então a gente consegue, em teoria, analisar de magnésio até urânio, número atômico 12 até 92. Os elementos que de fato vêm para cada um dos métodos são em menor quantidade, não são todos. Por quê? Para tornar a análise mais ágil, e também porque não são todos os elementos que são de interesse para cada um dos modos. Então a gente otimiza isso, trazendo um elenco, dependendo do modelo do equipamento, tem um número diferente de elementos que a gente traz para cada método. Né? Para o XL5, por exemplo, são mais de 40 elementos que a gente traz. Então é bastante coisa e a vantagem é que você tem simultaneamente esses resultados em alguns segundos ou a poucos minutos. Então, uma análise para mineração, para exploração, só para você ter uma ideia do que existe ali, com 60 segundos você tem uma análise bastante boa. Né? Se você quer melhor precisão, você pode ser necessário que você tenha que fazer algum ajuste de curva e alguns segundos a mais. Então, tipicamente, 2 minutos para mineração é um ensaio que vai te dar excelente confiabilidade, né? Levando em conta que você tomou os cuidados com seleção e preparo de amostra se necessário. Então, já que eu falei de preparo de amostra, erros e fontes de erro, né? O erro total do método para uma análise de fluorescência de raio-x pode ser determinado pela raiz quadrada da soma dos quadrados de precisão do instrumento e o erro relacionado à aplicação. Preparo de amostra incluído aí. Então, geralmente, a precisão do instrumento não é a fonte menos significativa, não é a fonte principal de erros. Normalmente, a maior fonte de erros nas análises, de uma maneira geral, não só a fluorescência e raio-x, está associada ao preparo de amostras, né, e seleção de amostras representativas. A minha palestra hoje é curta, eu não vou poder me aprofundar muito, mas eu vou deixar os meus contatos, a gente pode trocar ideias offline depois. Então, efeitos de matriz físicos e químicos para a fluorescência de raio-x são uma das principais fontes de erro. Posicionamento da amostra. Vamos falar um pouquinho sobre essas fontes, né? Então, matriz a gente pode simplificadamente dizer que é tudo que está presente na amostra que não é o elemento de interesse, ou seja, tudo que pode interferir na determinação do seu elemento de interesse. Né? Um dos possíveis efeitos de matriz tem origem na composição química da amostra. São os efeitos químicos que eu tinha comentado antes. Alguns elementos presentes na sua amostra podem absorver ou amplificar os sinais de outros elementos, e isso, se você tem um método empírico e não previa a interferência, pode danificar bastante o resultado analítico. Então, os métodos por parâmetros fundamentais, como eu comentei, são bastante robustos em relação a isso. E aí eu cito alguns exemplos, né, que o ferro tende a absorver raios-x característicos de cobre, o cromo, por exemplo, tende a ter seus raios-x característicos incrementados às custas do ferro. Então, só para vocês terem uma ideia de tipos de efeitos químicos que podem acontecer. Então, efeitos físicos de matriz,
Tem a ver com a apresentação física do material. Então, o dado bruto que chega para o analisador são os fótons de raio-x, contagem de fótons. Se mudar o número de fótons, o instrumento vai entender que tem variação na composição química. Mas nem sempre isso é verdade. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que essa barra é uma barra de ferro. E aí eu faço uma análise aqui. Então eu tenho uma setinha para baixo incidindo na barra que representa o feixe primário, a excitação do material, e os feixes característicos, os fótons característicos do ferro representados na diagonal ascendente. Eu tenho aqui um número N de fótons que chega no detector. Aí eu pego essa barra e eu pulverizo ela, pego um material, uma lixadeira e produzo o pó desse material. E aí eu vou analisar o pó desse material. Excito com a mesma energia, mesmas características, então o feixe incidente é o mesmo. E a pergunta que eu gostaria de fazer para reflexão de vocês é: o número de fótons de ferro que vai chegar no detector do material pulverizado é igual ao número de fótons de ferro que chega quando a gente analisa a barra sólida? Será que é igual? Se não for igual, será que é maior? Será que é menor? E por quê? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Na barra de ferro, vou dar uma dica. Na barra de ferro maciça, os átomos de ferro eles estão mais próximos ou eles estão mais afastados do que no material em pó? Entre grãos de ferro na barra metálica e entre grãos de ferro, partículas do material metálico, existe algum outro tipo de material? Então, tenho em mente que a janela de inspeção do instrumento, o instrumento vai analisar uma superfície, na verdade um volume com 8 milímetros de diâmetro, uma circunferência de 8 milímetros de diâmetro e alguns microns de profundidade. Então, em 8 milímetros de diâmetro, vão caber vários desses grãozinhos do material pulverizado, mas também a gente introduz ar aí, tem espaço entre os grãos. Então, vai ter menos átomos de ferro na frente da janela de medição do que na barra maciça. Então, o número de fótons que chega lá é menor. E o instrumento, sem saber que você mudou a composição física, ele vai achar que no pó tem menos ferro do que na barra. Tá? Então, esse é um efeito de matriz físico. Isso tem a ver também com tamanhos de grãos de passando para o mundo da mineração, tamanho dos grãos, homogeneidade, heterogeneidade das amostras. Tá? Então, mais um exemplo aqui de efeito de matriz físico. Meu slide não está passando. Passou. Então, eu tenho aqui um material mineral com grãos mais ou menos dispersos na primeira imagem da esquerda, e na imagem da direita eu tenho um efeito de pepita. Então você pode ver que no material mais homogêneo eu vou ter a análise vai resultar para mim uma boa composição média do meu material. No material mais que apresenta mais heterogeneidade, um efeito de pepita, eu vou ter um resultado que não vai refletir a média do material. Se eu pegar a amostra da esquerda e pulverizar e analisar, vai dar muito próxima do resultado tal qual. Se eu pegar a amostra da direita e pulverizar, vai dar muito diferente da análise nesse ponto que eu fiz, que vai analisar só essas esferinhas cinzas que estão na amostra. Então aqui eu tenho uma outra imagem em que eu analisaria só a pepita, também teria problemas com isso. Nessa outra imagem, eu tenho um material que pode se adensar, pode ser mais denso e ir para o fundo conforme o material chacoalha. Isso também poderia influenciar no resultado se eu analisasse por cima ou por baixo também, né? Então, tudo isso é para a gente pensar nesses efeitos de matriz físicos, né? A umidade também interfere nos resultados, né? Então, por quê? Porque se a gente lembrar da tabela periódica que eu mostrei, o magnésio tinha uma energia característica de 1,25 keV. Essa energia é tão baixa que 1 centímetro de ar atenua 90% dos fótons de magnésio. Ar.
Então, se a gente colocar água, que é mais denso ainda, vai barrar muito mais desses fótons. Então, como uma regra, uma linha uma regra base, quanto mais baixa for a energia característica, mais ela vai sofrer interferência dos meios materiais. Então, os elementos mais leves, de menor número atômico, eles sofrem maior interferência da umidade do que os elementos com maior número atômico, que têm energias mais altas, que permeiam melhor os meios materiais. Né? Então, aqui eu tenho no próximo slide, eu tenho uma tabelinha que você vê a diminuição da intensidade do sinal de fluorescência de raio-x em função da concentração de água. Então, na abscissa, no eixo X, na abscissa, a gente tem a concentração de água, aumentando de 0 até 50% nesse exemplo. E na ordenada, no eixo Y, a gente tem a intensidade do sinal relativa ao sinal seco, sem umidade. Então, a gente vê, por exemplo, que para o alumínio, que é um elemento relativamente leve, número atômico baixo, que está representado por essa bolinha cinza contornada de vermelho, a gente vê que decai muito fortemente com o aumento da umidade, né? É o que mais sofre a interferência. Ao passo que um elemento pesado como o chumbo, que é a bolinha verde, a interferência é muito pequena da umidade. Tá? São fatores que a gente tem que levar em conta, até para avaliar se uma secagem de amostra vai ser necessária para se a gente está buscando um resultado o mais exato possível no campo. Né? Então, um outro fator que a gente tem que considerar é o volume analisado, né? E aqui eu não vou entrar em muito detalhe na física da coisa, nas fórmulas, mas o que interessa dessa fórmula para nós nesse momento é que a densidade do material que está no denominador dessa equação, quanto maior ela for, menor vai ser a camada analisada. Então, quanto mais denso o material, mais rasa é a análise, menos profunda. Essa é uma das coisas que a gente tem que considerar. E a outra que a gente considerou já anteriormente é que quanto menor o número atômico, ou seja, quanto menos energética é a energia característica, também mais rasa é a análise. Então, o posicionamento da amostra é especialmente importante no caso de você ter amostras heterogêneas, efeitos de pepita, veios. Então, você precisa considerar isso também. Se você analisar em cima de um veio e depois levar uma amostra de 1 quilo para um laboratório analisar, seguramente a análise em cima do veio não reflete o todo desse material. Então, qual é o tamanho da amostra representativa? Isso são tudo fatores que a gente tem que pensar, tá certo? Então, agora eu encerro a minha parte aqui dessa apresentação e o Rafael Cruz vai começar a dele. Eu vou pedir apoio aí do pessoal da técnica para fazer essa transição. Na tela tem os meus contatos, fiquem à vontade para me contatar offline ou para mandar suas perguntas via chat durante a apresentação. Muito boa tarde a todos, obrigado, Clauber, aí. Me chamo Rafael Cruz e sou especialista a termo na empresa Aires Serviços Ambientais e vou apresentar para vocês aí algumas soluções que nós temos aí para mineração, tá? A Aires, ela é representante da Thermo Fisher, da Thermo Científica na área de qualidade do ar, né? Nós representamos no Brasil a parte de monitoramento da qualidade do ar. E hoje a nossa intenção é oferecer soluções integradas aos nossos clientes, né? Desde do planejamento, do monitoramento, até o resultado final. Tá? Fazer todo esse acompanhamento é o que nosso objetivo, é o que a gente busca. Tá? Então eu vou tentar ser bem breve aí, porque a gente já adentrou pelo horário do almoço, e tentar deixar uns 10 minutinhos aí no final para responder as perguntas de vocês, tá ok? Então, só que a Aires tem como objetivo, como missão, melhorar o ar do mundo, tá? Essa é a nossa linha, é o que a gente tenta, o que a gente segue, sempre trazendo aí para as nossas tecnologias o que tem de melhor no mundo e, sem dúvida nenhuma, a Thermo tinha que ser nossa parceira nessa empreitada.
Bom, aí alguns dos nossos principais clientes hoje no Brasil, tá? Vou passar rapidinho. Então, são, na parte de qualidade do ar, hoje nós temos como principal vilão o material particulado, né? Temos a legislação aí para o CONAMA para monitoramento de material particulado. Então, a Aeris oferece aí uma vasta gama de equipamentos para fazer esse monitoramento, tá? Então, nós temos desde equipamentos de amostragem a equipamentos automáticos, tá? Em todas as metodologias aprovadas, sendo eles fixos ou portáteis. Eu vou tentar ter aqui a apresentação a mais os equipamentos portáteis, o que é mais direcionado à mineração. Tá? Então, destacar aqui nesse slide o PDR 1500 e o ADR 1500. O PDR, que é o Personal Data RAM, é um equipamento de monitoramento particulado, onde você pode colocar esse equipamento na pessoa e ela você vai conhecer a partir do traçado que ela fizer dentro das pilhas ou dentro da área de interesse, né? Você vai conhecer como está a variação de particulado nesses locais. E o ADR 1500 é um equipamento portátil, tá? Bem simples, bem robusto, inclusive, excelente para se instalar em pilhas ou em área de mineração, de explosão. Ele é bem robusto para trabalhar nessas áreas com bastante particulado, com sensações bem altas, tá? Destacando eles nesse momento. Bom, aí então uma outra linha de equipamentos, são equipamentos bem mais acessíveis, mas são equipamentos que são para pontos fixos de monitoramento. E esse aí é o nosso principal mercado hoje, é um mercado que a Aeris está desenvolvendo juntamente com a Therma, um equipamento extremamente novo, tá? É o GM5000, Grid Monitor 5000. Esse instrumento, você pode imaginar uma estação de monitoramento completa, tá? Compacta. Então, ele faz tanto partículas como gases. E se você for comparar comercialmente os valores de uma estação de monitoramento com esse equipamento, é um custo-benefício gigantesco, tá? E ele se trata de um equipamento extremamente portátil. Nós na Aeris temos usado muito esse equipamento em nossos projetos, e que vocês vão ver um pouco mais à frente aí, e é formidável, excelente. Tá? Vou adiantar aqui um pouquinho. Bom, vamos pular essa parte de modelagem. Bom, eu vou falar de alguns projetos que a Aeris participou. São projetos que nós tivemos participando realmente com esses equipamentos de monitoramento. Tá? Nem todos são da área de mineração, mas com certeza tem algum interesse, porque principalmente são monitoramentos de material particulado. Então, são projetos reais que foram utilizados principalmente o GM5000. Tá? A Aeris ela oferece uma gama muito extensa. Opa, caiu aqui. A Aeris oferece uma gama muito extensa de serviços. Então, a gente consegue, desde o planejamento e modelagem para instalação para definir os pontos de instalação de estações, como fazer toda a parte de operação, manutenção, análise de dados e entregar o relatório final para o cliente. Então, a Aeris tem toda essa gama, tá? Essa extensa linha aí de um range grande aí para fornecer para o cliente final, tá? Então, nós podemos trabalhar, inclusive, desenvolvendo muito bem a parte de qualidade. Bom, esse é um projeto que foi realizado pela Aeris no Porto de Itaqui, tá? A empresa que contratou a Aeris percebeu que a movimentação de material particulado no porto estava afetando a qualidade do produto final dela, tá? Então, eles contrataram a Aeris para a gente fazer uma espécie de reeducação e ambiental na área
para fazendo um monitoramento, obviamente, fazendo um monitoramento dos pontos mais críticos de material particulado, onde pudesse estar afetando diretamente esse produto do nosso cliente. Então, não sei se vocês conseguem ver aí no slide, para mim está bem pequeno, mas você pode ver que na descarga do material nos silos ou nas lavagens, nas limpezas desse material particulado no solo, isso estava afetando diretamente o material. Nas últimas fotos vocês podem ver aí como era o galpão anteriormente, né, a poeira, a névoa que estava dentro do galpão, e como ficou o galpão depois. Extremamente limpo, então foi junto com um monitoramento, um trabalho de reeducação ambiental e, consequentemente, o nosso cliente percebeu que realmente isso estava afetando na qualidade do produto e o produto passou a estar dentro da especificação esperada. Tá? Vou avançar para um outro projeto. Esse foi um projeto de transporte, de monitoramento nos vagões de transporte de minério de ferro. Okay? Então, nós fomos contratados para monitorar, para identificar quais eram os pontos críticos de escape desse material dos vagões, né? E principalmente como nós poderíamos resolver como nós poderíamos solucionar esse problema. Na época foi utilizado o teste realizado foi jogado um polímero no produto, então vocês podem ver ali nas linhas pelo mapa, essa linha amarela é onde está saindo o vagão da mina, tá? Você vê que ela está amarela porque o produto ainda está úmido, então está o material está sendo se perdendo pouco ali, né? Então aí você vai acompanhando, ele vai ficando laranja e vai ficando vermelho. À medida que o material vai secando, ele estava se desprendendo mais do vagão, além da perda do próprio material, né? Que já é grave. Nesse ponto preto, é onde a gente estava jogando polímero para o teste, né? Fazendo a aspersão com polímero. Então você pode ver que durante todo o trajeto até o final, ele ficou verde, ou seja, a perda de material foi muito baixa. Tá? E isso foi tudo foi medido através da utilização do GM5000. Mais adiante nós temos aí uma avaliação, um monitoramento que foi realizado para medir a eficácia de um wind fence. Tá? Nesse projeto, no final, a gente pôde ver que o wind fence estava melhorando em até 42%, evitando em até 42% a mais, reduzindo, né, a emissão de material particulado. Ok? Foi tudo sendo monitorado a partir do posicionamento do GM5000. Esse slide eu vou pular. Esse aqui também, porque não condiz. Esse também foi um trabalho bem interessante. Eu não me lembro de ter visto outros trabalhos desses no Brasil, mas foi medido dentro de um navio, porque a tripulação estava reclamando que quando, em determinadas posições, a chaminé do navio, o gás da chaminé do navio estava sendo captado pela refrigeração, né, pelo ar-condicionado. E jogando isso para dentro do navio, para atingindo os tripulantes. Então a Ares distribuiu em vários pontos dentro do navio os analisadores, as estações compactas de GM5000. Nesse caso, além de particulado, foi analisado gases também, principalmente o CO, e nós podemos identificar as posições e aonde eram os pontos críticos dentro aí do navio e dar uma solução final para a redução dessas emissões. Esse aí também foi um trabalho bastante interessante. A empresa que nos contratou tinha a intenção de posicionar melhor os aspersores para evitar a dispersão de material nas pilhas de minério e carvão. Bom, então nós utilizamos um veículo, não sei se vocês conseguem ver aí na foto, em diferentes alturas nós instalamos GM5000 em diferentes alturas, nós podíamos ver em camadas qual era a gravidade do problema, né? E dessa forma, fazendo vários testes em sequência, conseguimos posicionar melhor os aspersores
de forma que a cortina, a névoa de água, causasse um melhor efeito possível nas pilhas, criando sim a estabilidade da pilha sem a perda de material. Essa parte aqui, eu vou pular ela toda, porque... Bom, aqui é só uma amostra do que a Aires está oferecendo hoje, tá? Como nosso sistema final. Então, nós oferecemos um sistema que você pode posicionar os seus pontos de monitoramento, tá? Em todo o Brasil, em qualquer lugar do mundo, você pode receber isso via computador, via celular, tá? Um sistema bem integrado. Você ter os dados em tempo real, eu acho que é extremamente importante isso, porque a partir daí você consegue ver aonde são seus pontos críticos em tempo real e ter um dimensionamento melhor de quanto de material você está emitindo. Tá? E isso é sensacional, isso hoje no celular. Então, avançando aí com essa tecnologia, a Aires está dispondo disso. Bom, aqui em relação ao monitoramento, ao GM5000, hoje nós dispomos para a calibração desses equipamentos, nós dispomos das estações convencionais, né? Das estações automáticas convencionais, que são promulgadas pela EPA. Então, nós fazemos um sequenciamento, nós botamos vários equipamentos em sequência e medimos ele comparando através das estações automáticas, correto? Então, nós conseguimos traçar uma curva de calibração para o equipamento estar fazendo a melhor medição possível. Aqui é uma imagem do processo de calibração em si, né, os equipamentos em sequência, todos sendo comparados com a estação automática. A densidade os resultados da calibração. A gente consegue ver aí que eles estão andando bem juntos após calibrados. Esse é um outro sistema que a Aires oferece, uma vez que a gente tenha todo o nosso planejamento pronto e implementado, a gente vai oferecer no final para o cliente uma espécie de modelagem online, onde o cliente vai poder estar acessando aí e prevendo para onde está indo essa poeira a partir da fonte e quais vão ser seus pontos críticos, ok? Baseado aí no vento e na meteorologia, fazendo toda essa integração do sistema. Bom, gente, é isso, tá? Eu queria ser bem breve aí. Esse é o contato comercial da Aires, para caso seja necessário, caso vocês queiram tirar alguma dúvida com a gente ou conhecer melhor os equipamentos, pode falar diretamente comigo. E vou abrir aí a perguntas. Se vier alguma pergunta pelo chat, nós estamos prontos aí para responder. Eu não vejo nenhuma pergunta no chat. Técnica tem alguma outra possibilidade de recebimento de perguntas? Bom, eu poderia falar então agora sobre algumas dúvidas que são comumente feitas com relação à espectrometria por fluorescência de raio-x, né? Uma delas que me fazem sempre é qual que é o limite de detecção para esse tipo de instrumento, né? E eu odeio essa pergunta, mas é uma pergunta bastante frequente. Eu odeio ela porque a resposta não é simples. Ela depende muito das características da amostra e do elemento de interesse. Então, a gente publica umas tabelas com limites típicos, com algumas matrizes específicas, né? Mas o limite de detecção para a sua aplicação, a gente vai ter que determinar empiricamente, com testes e ver se atende à sua necessidade. Então, essa é a dura verdade da fluorescência de raio-x, não existe uma resposta direta para essa pergunta. Outra pergunta que normalmente fazem é se é necessário o preparo de amostras, né? Então, a resposta também não é direta, depende
do que você quer obter. Então, se você quer ter uma ideia da composição química rapidamente, só para saber se é algo que você deva avançar mais ou buscar mais informações, muitas vezes não é necessário. Também depende muito da característica da amostra. Se ela é muito heterogênea, pode ser que um preparo de amostra, uma pulverização, seja bastante interessante de ser feito. Agora, se você precisa do melhor, no resultado mais comparável ao resultado do laboratório que você puder obter, aí você tem que levar para frente do instrumento uma amostra que seja representativa, e esse é um desafio, determinar qual que é o tamanho da amostra representativa. Você precisa pelo menos pulverizar para garantir uniformidade de tamanho de grãos e uniformidade de composição química também, e aí fazer a análise usando um suporte que nós também temos para oferecer, que é um suporte de bancada, no qual permite você fazer ensaios um pouquinho mais longos, como eu comentei, de 2 minutos, com bastante segurança e conforto. Então, essas são duas das perguntas mais comuns que a gente costuma ter. Rafael, você tem alguma pergunta comum que o pessoal costuma fazer? Olha, na verdade, o pessoal às vezes se preocupa muito com assim, a questão do que é aceito pelo CONAMA, né? Então, hoje a gente mudou, está com o CONAMA novo, que tem o guia técnico para monitoramento, e se pergunta, o GM pode ser utilizado com o CONAMA, atende às especificações? Sim, ele atende, tá? Porque eles são comparados a equipamentos de referência, então tem sido largamente utilizado sem problema nenhum, não temos tido problema aí com os órgãos ambientais, porque a gente sabe que se trata de, de monitoramentos que são promulgados, né? E não viemos tendo problema, porque eles estão sendo muito bem calibrados a partir dos equipamentos de referência. E eu acho que essa é a dúvida principal que tem sido mais perguntado aí para a nossa equipe técnica. Tá ótimo. Bom, técnica, com isso acho que a gente encerra aqui, né? Seria legal ter um pouquinho mais de interatividade, mas tá de bom tamanho. Acho que a gente vai encerrando com 10 minutos aí de folga, horário de almoço. Acho que o pessoal vai ficar bastante agradecido de poder sair antes. Um abraço a todos. Abraço.